Olá, no vídeo de hoje gostaria de falar sobre imóvel físico e fundo imobiliário. Eu falo "e" porque não é uma comparação entre elas, mas saber das diferenças, né, que existem de investir em imóvel físico e imóvel imobiliário. Bom, antes da gente começar, eu queria falar que nesse exato momento, né, está sendo discutido no Congresso o projeto de lei sobre a reforma tributária que o governo enviou, que tributa os fundos imobiliários a partir de 2022, o rendimento dos fundos imobiliários. Mas, independente disso, eu acho que os atributos dele não se perdem. Espero que não seja aprovado essa tributação, porque com certeza vai tirar muita atratividade sobre esse fundo imobiliário, sobre esse produto fundo imobiliário. Mas vamos lá, de qualquer forma, eu acho que o comparativo continua valendo. Bom, o primeiro ponto que eu queria dizer aqui que eu vejo a diferença é o acesso, né? No imóvel físico, como a gente viu no vídeo anterior, a gente tem acesso a menos quantidade de imóveis, né? Eu comentei numa geração, a pessoa consegue aí juntar de 3 a 5 imóveis na média, né? Então fica muito concentrado. No fundo imobiliário, você consegue diluir em, sei lá, 20 fundos imobiliários, 30, 40, não vou dizer que é infinito, mas você consegue diluir bastante. Outra coisa, quando eu digo acesso também, é o valor, né? Para você comprar um imóvel físico, você vai ter que juntar aí pelo menos 200, 300 mil para começar. Enquanto que no fundo imobiliário, com 100, 150, 200 reais, você já pode começar. Outra questão de acesso também é que quando você acessa o mercado imobiliário via fundo imobiliário, você consegue acessar imóveis que você não consegue como pessoa física, como shopping centers, um prédio, uma laje inteira na Faria Lima, um galpão logístico na Avenida Bandeirantes, enfim. Então você tem acesso a imóveis bem diferenciados, né? Além disso, na qualidade de inquilino, né? Quem vão ser os inquilinos do fundo imobiliário? Em vez do advogado, médico ou um escritório de contabilidade, coisa do tipo, você vai ter inquilinos como o Magazine Luiza, Banco Itaú, enfim, vários outros tipos de empresa aí, tanto da indústria como de logística, com risco de crédito muito menor. Então, nesse aspecto, sem dúvida, o fundo imobiliário tem essa vantagem de acesso, ok? Vamos lá, com relação à transparência, obviamente que a transparência no imóvel físico é muito maior, porque você mesmo que vai comprar, você vai assinar os documentos, você tem a escritura, você vai pagar os impostos, enfim, você tem o controle de tudo que está acontecendo. O fundo imobiliário você não tem todas as informações, então você fica na mão do gestor, do administrador, né, que esteja fazendo a coisa adequadamente, não só no quesito de gestão, mas na parte documental, na parte do dia a dia ali dos imóveis, né? Então, nesse aspecto, sim, o imóvel físico tem uma transparência muito maior. No fundo imobiliário, você está na mão, né, de, claro, são profissionais, mas está na mão de um terceiro, né? Então, esse é um ponto que conta a favor do imóvel físico, ok? Outra questão é na questão de diversificação, né? Como eu disse na primeira parte do acesso, não só o acesso em si, mas de diversificação. Imóvel físico a gente viu lá, basicamente é residencial, apartamentos, né? Galpões pequenos, flats, né? E salas comerciais, né? Ou loja de rua também.
No fundo imobiliário, não. Você, além, né, de lajes corporativas, galpões, logística, tem shoppings, loja de rua, educacional, agência bancária, enfim, agora tem até agro, enfim, mas de qualquer forma, hospitais, o número de diversificação é muito maior, né? Não só na questão de tipos, mas você pode investir em coisas totalmente descorrelacionadas, né? Por exemplo, o shopping está indo mal agora com a pandemia, o logístico está indo bem. Então você tem várias coisas aí que você pode diversificar, né? Isso acaba diminuindo bastante o risco. Isso conta a favor do fundo imobiliário. Outro ponto que eu considero bastante importante e com certeza é um dos fatores que boa parte das pessoas que eu atendi quando eu trabalhava no mercado financeiro comentou e com toda razão, né? O imóvel físico tem um tempo de estrada muito maior, né? São muitas vezes esses imóveis vêm sendo passado de geração em geração, né? Por muitos anos, ok? E o fundo imobiliário, apesar de ter começado há mais de 20 anos, os grandes fundos hoje, né, que estão aí no mercado e que são considerados os mais estáveis, né, e de qualidade, tem aí entre 10, 12 anos mais ou menos. Então é pouco tempo ainda, né? Não tem uma geração. Mas enfim, então isso é só o tempo que vai definir aí o que, se ele vinga aí no tempo. Eu acredito que sim, mas sem dúvida o imóvel físico já está comprovado, né? Já tem tempo para isso. Outra questão bastante importante é o trabalho operacional, né? Como eu comentei, vendo não só pessoas da família, mas conversando com os clientes que tinham esses imóveis, né? O trabalho operacional é muito grande, né? Do dia a dia, não só com o inquilino, mesmo quem tem pessoas terceirizadas para fazer esse trabalho, são advogados, são corretores de imóveis, enfim, tem bastante trabalho. E no fundo imobiliário, não, né? Você vai lá no seu home broker, compra e vende, enfim, se não estiver satisfeito, vai lá e vende e acabou, né? É muito mais simples, né? Então, esse ponto, sem dúvida, o fundo imobiliário é muito mais prático, muito mais fácil. Okay? Outra questão que eu considero bastante importante é a gestão, né? Como eu disse no vídeo anterior também, no imóvel físico vai depender da sua competência, né? Se você ter uma visão de mercado, você acompanha o mercado, você né, consegue atualizar o seu imóvel, enfim, se você tem uma questão comercial ou corretores que trabalham bem para você, você vai ter uma gestão boa, né? No fundo imobiliário, você vai ficar dependendo da gestão e da administração do fundo, tá? E claro, é uma gestão profissional, mas não significa que ela seja boa, né? E também não significa que não erre, são duas coisas, né? Assim como quando você faz a gestão, uma coisa é você errar e outra coisa é você não ser competente, são coisas um pouco parecidas, mas não totalmente, né? E, enfim, e eu pus esse asterisco porque no fundo imobiliário precisa acompanhar, tá? Precisa estar em contato com relações com os investidores, tem que ler os relatórios. Então tem esse trabalho que não tem o trabalho operacional, mas você tem esse trabalho de acompanhar, de entender, de ler os relatórios para saber o que está acontecendo. Eu considero muito importante, ok? E a questão de custos, tá? Isso, para mim, depende de vários fatores. Por que eu digo isso? Muita gente fala, invisto em fundo imobiliário, eu não sei dos custos, não vejo. Então, a pessoa não sente porque ela não vê, mas elas estão lá, né? Então, o fundo imobiliário, quando compra imóvel, tem que pagar os impostos, você tem todo o custo do dia a dia, tem os condomínios, então está lá.
você não percebe. No imóvel físico, você, quando o inquilino sai, você tem o condomínio para pagar, você percebe no seu bolso, você paga o IPTU, mas no fundo também paga. Então vai depender muito, né, de vários fatores aí, de como você faz a gestão e como você sente também, né? Porque, claro, quem está acostumado com o imóvel físico sabe que tem que ter aquele dinheiro para tocar o dia a dia ali dos imóveis, né? Enquanto que o fundo imobiliário você terceiriza. Então, mas os custos estão lá, precisa avaliar bastante, tá? Tem os custos também no fundo imobiliário de administração e gestão que eu comentei, que também precisa ficar bastante de olho para ver o quanto ele leva, né? Do que entra de aluguel, enfim, acho que isso é bastante importante, ok? Mas depende caso a caso. Outra questão bastante importante, tá, é a questão de liquidez maior, né, no fundo imobiliário. Fundo imobiliário, você vai lá, vai no home broker e vende, tá? Principalmente os fundos mais líquidos, você tem uma liquidez bastante grande hoje, não é problema. No imóvel físico já é bem mais difícil, né, você vender o imóvel, mesmo ele sendo super bem localizado, obviamente é muito mais difícil do que lá no home broker e dar um enter lá, né? Claro que eu já ouvi pessoas que falam que essa baixa liquidez pode até ser melhor, né? Porque se você não precisa do dinheiro, pode até ser, porque você não vai vender na hora errada, você pode segurar, esperar. E no fundo imobiliário você pode ser muito mais influenciado aí pela emoção, se seu fundo cai ou sobe, né? Se sobe demais, você fica tentado a vender e depois não conseguir comprar no preço novamente. E quando cai também você se sente bastante incomodado e fala, eu vou sair antes que caia mais ainda. Então, ter os dois lados, mas como aqui a avaliação é na questão de você precisar do dinheiro, eu considero que o fundo imobiliário é melhor, porque você consegue vender mais rápido e você consegue vender partes menores, né? Você não consegue vender o banheiro de uma casa ou a sala, enfim, é tudo ou nada, né? No fundo imobiliário, você, sei lá, se tiver 100 mil investidos, você pode vender 5 mil, 10 mil, é independente, você consegue fracionar de acordo com a sua necessidade, ok? Então, era esses pontos que eu considero bastante importante. Gostaria de comentar aqui um caso real e que eu acho que muitos, não é um caso, mas é um caso genérico, real, que acabou acontecendo com vários clientes na época que eu trabalhei no mercado, né? Boa parte deles tinha 100% de imóvel físico, né? Seja um, dois, três, enfim, já tinham patrimônio em imóvel físico, tá? Muitos deles, como que eu percebi que trabalhavam, né? Eles juntavam todo o dinheiro, todo mês um valor. Quando dava lá um valor que dava para comprar o imóvel, ele ia lá e comprava, né? Então, o que eu aconselhei, eu conversei várias vezes, falei, olha, experimenta, né? Começar a comprar fundo imobiliário. Então, imagina o seguinte, alguém que compra imóvel cada 300 mil que ele acumula. Então, o que aconteceu? Olha, eu tinha juntado lá já 150 para o próximo imóvel. Falei, vamos experimentar comprar um pouco de fundo imobiliário para ver como que é. Aí a pessoa começava para começar a comparar. Teve vários casos, tá? Teve gente que não se sentiu confortável com as oscilações de mercado, não achou que era um bom caminho e desistiu e vendeu. Teve pessoas que manteve e continuou aumentando, então algumas pessoas com certeza hoje tem, sei lá, 50% em imóvel físico, outros 50% em fundo imobiliário, ou 70-30, 30-70, enfim. De forma geral, muitas pessoas gostaram e acabaram continuando com o fundo imobiliário, né? Então, isso foi uma coisa que aconteceu bastante.
E uma coisa que eu tenho percebido, e também até na família, né, eu tenho essa situação, o que eu vejo, acho que da grande vantagem do fundo imobiliário é o seguinte: quando você está com, sei lá, 40, 50 anos, você está com pique, né, de você administrar o imóvel, de acompanhar uma reforma, de falar com o corretor de imóveis, falar com o advogado, né, papelada, enfim, tudo bem. Só que quando você tiver 80 anos, será que você vai ter esse mesmo pique? Você vai ter essa vontade de fazer essa administração e tudo mais? Então, eu acho que a grande vantagem de quem experimenta é que lá na frente, né, se você já conhece o fundo imobiliário e você confia, você vai aumentando essa parte de fundo imobiliário, porque você vai ter menos trabalho, né, e você vai aproveitar muito mais esse dinheiro que entra com fundo imobiliário. Então, na minha opinião, eu acho que mais do que ficar simplesmente comparando se um é muito melhor ou pior que o outro, eu vejo que a vantagem de você experimentar o fundo imobiliário e você conhecer, estudar um pouco, é que você vai poder fazer essa migração e lá na frente você vai poder usufruir muito melhor, tá? Enfim, esse é o ponto que eu acho que é o mais interessante, mais importante é para o pessoal que vai ficando mais velho, né? Então, novamente, como eu falei, né, não tem melhor ou pior, né? São duas formas diferentes, né? São formas diferentes de tentar atingir o mesmo objetivo, ok? Esse é o ponto que eu acho importante, ó. Mantenha a mente aberta, né? Por quê? Algumas pessoas que eu conheço falam, não, isso aí não confio, não sei o quê. Tudo bem, pode não confiar, mas estuda, né? Experimenta, analisa, não entendeu de novo, não tem problema, estuda de novo, experimenta, analisa, enfim, mantenha a mente aberta, porque eu acho que sempre a gente aprende alguma coisa e tudo que vier para facilitar a nossa vida, eu acho bastante útil, ok? No próximo vídeo eu vou falar sobre o que leva a ter, né, na minha opinião, sucesso ou o que não funciona quando quer fazer essa transição de imóvel físico para fundo imobiliário, ou quer começar, eu vejo onde emperra, às vezes, né, desnecessariamente. Então, era isso que eu tinha para passar para hoje. Por favor, se você gostou, peço para dar um like, né? Se inscrever no canal, para ajudar aqui o nosso trabalho, os vídeos, tá? Muito obrigado, até o próximo vídeo.